telespectador. Estamos aqui mais uma vez com o programa O Seu Direito. Hoje, infelizmente, estarei me despedindo de vocês por um período de 3 meses, porque sou pré-candidata a vereadora pelo Partido Verde e, em virtude da lei eleitoral, não poderei estar transmitindo esse programa. Estará suspenso até o dia 10 de outubro, quando estarei aqui novamente com a sua presença. Hoje estou aqui na presença do Dr. Munir Guérios Filho, advogado, formado pela Universidade Federal do Paraná em 1980. Presidente do Conselho Curador da Fundação Wilson Marcelino Filho, diretor de Comunicação e Imprensa do SINAP, Sindicato dos Advogados do Paraná, apresentador do programa Justiça para Todos, aqui na CWB-TV, muito interessante o programa, cofundador e ex-presidente da APACRIME, Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, foi conselheiro da OAB de Curitiba, diretor financeiro também do canal aqui CWB-TV, advogado titular do escritório de advocacia Munir Guérios Filhos e Advogados Associados. Tudo bem, doutor Munir? Como é que está? Tudo bem, doutora Kátia, uma alegria estar aqui contigo e com os teus telespectadores. Então, estamos aqui para essa conversa sobre direito, sobre política, já que eu estarei aqui 3 meses fora do meu querido telespectador, né? Então, eu reservei esse programa especialmente para falar um pouco sobre a questão da justiça e da política. Então, doutor Munir, o que nós temos a acrescentar ao público com relação... Qual a importância, o senhor que tem mais de 30 anos de formado, qual a relação entre política e direito? A política, ela permeia todas as nossas atividades, né, doutora Kátia? Sem a política, a gente não consegue nem respirar. O Bertolt Brecht tem uma frase fantástica que exprime bem a importância da política, quando ele diz que o maior ignorante que existe é o ignorante político, porque ele não sabe que a política ela envolve tanto o preço do pãozinho, quanto questões de suma importância na vida do cidadão. Então a política ela gera encargos e benefícios para toda a sociedade. A sociedade acha que critica muito a parte política, critica os políticos. É muito fácil, né, dizer você errou, você fez errado, mas o que está acontecendo hoje? Esse reflexo do que está errado é o reflexo dos nossos votos, da política que nós praticamos, nós cidadãos comuns, né? Porque até então, eu também resolvi entrar na política, me interessei pela política, porque eu vejo assim, que só com a atitude das pessoas de bem, né, que tem interesse em melhorar, é que a situação política vai melhorar do nosso país. Não adianta ficar lá criticando sempre os mesmos. Mas como eu havia agora mesmo falado com o doutor Munir, sempre os mesmos, por quê? Porque você que está em casa, você que tem uma intenção de melhorar, ou que tem uma boa programação, até alguma coisa de bom para acrescentar, você não quer se envolver. Então, se a pessoa não quer se envolver, a situação vai continuar a mesma coisa. Não é assim, doutor Munir? É verdade. Para tudo a gente tem que pagar um preço, né? E o comodismo é o preço mais caro que uma pessoa pode pagar, especialmente uma sociedade, né? Eu me lembro que quando os portugueses fizeram uma eleição logo depois do final da ditadura e ganhou o partido que era o menor partido na época em Portugal, que eram os comunistas. E o repórter foi entrevistar o líder dos comunistas, admirado com a vitória que eles tiveram, e querendo saber dele como que eles ganharam a eleição, né, já que era o menor dos partidos. E ele, no sotaque português dele, ele falou assim, é que nós somos comunistas e os outros são comodistas. Então, você não ocupando o teu lugar na política, outros ocuparão, ele não ficará vazio. E a classe média, especialmente, os profissionais liberais, os funcionários públicos, os pequenos empresários, os médios empresários, eles não se ocupam nem com os destinos do seu condomínio. Eles não frequentam nem as reuniões de condomínio. E quanto menos as reuniões da associação de bairro, da associação de classe. E isso vai gerando
um vazio de poder que acaba sendo ocupado por pessoas que não têm o mesmo interesse do que a classe que está sendo deixada de lado. É exatamente isso. A inércia das pessoas, né, a falta de atitude, é que faz com que alguns dominem a situação. E como o senhor bem falou, né, doutor Munir, isso vem já desde o condomínio. Hoje muita gente mora em edifício e as reuniões de condomínio têm dado WO, como nós conversamos, né? Sim. Ninguém vai, só uma pessoa está lá presente, o síndico vai lá e tem que encerrar porque não tem quórum, não tem ninguém lá interessado. Ah, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje eu vou jantar fora. Então não coloca na prioridade aquela reunião. Sim. E isso também nas associações, e isso vem também na política. Como eu entrevistei na semana passada o Rafael, que é biólogo, que é ativista do Partido Verde, né? O Rafael me colocou, ele não é candidato, ele não é nem pretensioso, nem tem a pretensão de ser nada agora nessa eleição, mas ele trabalha pelo Partido Verde. E todos os dias ele tem reuniões, porque ele está desenvolvendo projetos para a melhoria da nossa sociedade. E isso dispõe de tempo, muitas vezes não é remunerado, né? Algumas vezes tem algum retorno, né? Mas o retorno maior é a melhoria social que as pessoas veem, né? Então, eu vejo dessa maneira. E as pessoas têm que começar a se interessar mais pela política, para começar a mudar, porque ficam sempre os mesmos. Quantos anos? Vamos analisar, eu gostaria até que você, telespectador, fosse lá na página do Tribunal Eleitoral e visse quem são os nossos vereadores e há quantos anos eles estão ocupando a mesma cadeira. E o que eles fizeram nesses anos todos? Quais os projetos, quais as benfeitorias, melhorias que eles puderam fazer pela nossa cidade, né? Porque nós estamos tratando de vereador e fazer a mesma coisa também, deputado estadual, federal, senador, né? Mas ver o que acrescentou, principalmente na Câmara dos Vereadores, que estão lá há muitos anos, muito antigos já, e analisar, ver quantos anos está lá e o que fez, né? E se ainda está fazendo alguma coisa né? Claro. E vamos trocando, renovando, né? Esse grupo, né? Para trazer ideias novas, para trazer projetos novos, né? Eu acho que energia nova, né, para a inovação, né, doutor? O brasileiro, ele é tão descuidado com a política que foi feita uma pesquisa perguntando em quem tinha sido o eleito, para quem ele tinha votado na última eleição. E quase 90% das pessoas não lembravam. Então, quer dizer, pegaram aquilo que é o mais caro numa democracia, que é o voto do cidadão, e jogam fora, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, Aristóteles, ele queria chegar à maioridade, o anseio dele de chegar à maioridade era poder, com a maioridade, ingressar na política. E eu me lembro que eu, com a minha maioridade, o objetivo era tirar a carteira de motorista, né? Então há uma diferença enorme entre as sociedades desenvolvidas e as mais atrasadas, em relação ao cuidado que eles têm com a política. Não há uma fiscalização, como disse você, ninguém se preocupa com o que está acontecendo, quanto ganha, quanto custa para o erário público, a função de cada um desses cargos. A The Economist, aquela revista inglesa famosíssima, essa semana publicou um artigo dizendo que o custo dos políticos, salários, gabinetes, automóveis, telefone, correspondência e tudo o mais, ele chega a comprometer o desenvolvimento do Brasil. Isso foi publicado essa semana. E o brasileiro, se ele tivesse um problema desse dentro da casa dele, ele teria solucionado. Agora, como é no país dele, ele age como se isso fosse em outro planeta que não o afeta. A política, ela merece uma atenção muito grande de cada um de nós. Eu quero aqui te parabenizar pela tua iniciativa de aceitar aí o encargo que te foi imposto de ser candidata, porque a maioria das pessoas não quer nem saber. Só que ela lá na frente ela vai pagar um preço altíssimo se já não está pagando hoje, com os assaltos, com o trânsito congestionado, com o serviço de saúde péssimo. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Sim, mas os teus funcionários, outras pessoas que são caras a você, usam o serviço público e essas pessoas sofrem.
E o cidadão ele tem que se preocupar com o todo, a família e a sociedade. Exatamente. É que as pessoas hoje estão muito individualistas. É verdade. Então, cada um só está preocupado consigo mesmo, né? Então, não na coletividade. Ninguém está pensando... É difícil encontrar pessoas que pensem na coletividade. Então, pensando dessa maneira, a pessoa que deixa lá no primeiro estágio, vamos dizer, da reunião de condomínio, a pessoa que já não vai na reunião de condomínio porque ela tem um outro compromisso que ela acha mais interessante, ela já não está pensando na coletividade de onde ela vive, né, do condomínio. E isso vai se estendendo para todas as esferas, né? Inclusive na esfera política. Claro. Porque você participar de um partido político, né, filiar-se a um partido político, ter as reuniões, você vai ter aquele compromisso de ir lá. Claro, você pode até nem ir, mas daí você não tem objetivo, você está lá partidário, né? Claro. Mas o que tem essas reuniões? Você pode dar a sua opinião, você pode dizer aquilo que está errado, né, aquilo que você acha que precisa melhorar. Até no partido, né, os dirigentes, os eleitos, né, deputado, prefeito, todo mundo participa das reuniões. E é uma oportunidade de você até dizer ou dar uma ideia para a tua contribuição para a melhoria, né? Só que a maioria das pessoas, como eu disse, como não estão preocupados, né, na política. É muito fácil ficar vendo as notícias e criticando e chacotando, né, até as pessoas que estão sendo, né, pegas, né, pela corrupção, né, os escândalos que estão acontecendo. Isso até causa assim piadas, né? As pessoas gostam de contar piadas, mas só que as pessoas não estão vendo que a piada são nós, eleitores, porque nós votamos naquelas pessoas, né, e nós alimentamos aquela situação e também não fiscalizamos. Então, é muito importante ter a fiscalização. Claro. E o momento é o momento da eleição, né? Que você não vai lá pegar teu voto, vou votar nesse aqui porque esse aqui é mais bonito, mais feio, porque meu vizinho mandou votar nesse daqui. Como eu disse, vai na página do Tribunal Eleitoral, veja lá quem são os candidatos, né, concorrentes à vaga, veja o currículo dessas pessoas, Sim. Quem está já em cargo eletivo, quantos anos está lá, o que fez, né, pesquise a página da pessoa, veja o que a pessoa fez, contribuiu para o lado social, né, porque a sociedade está aumentando, as necessidades aumentam, né? Então, o desenvolvimento, novos projetos, tudo há uma necessidade muito grande na população, porque quando se tinha aqui em Curitiba 500 mil habitantes, a necessidade era uma da cidade. Hoje, com mais de 2 milhões de habitantes, a necessidade é muito maior, né? Claro. Com relação ao estudo, nossa, quando eu tinha 18 anos, andar de carro na cidade, você atravessava a cidade em 10 minutos. Era um prazer. Era um prazer. Hoje você tem que marcar a hora para sair de casa, ver onde que você vai, ver se você vai chegar e se você vai voltar. Né? Então, tem que ter um planejamento hoje, né? E esse planejamento também tem que ser dentro da cidade para ver qual área da cidade que tem compatibilidade, que pode desenvolver mais, qual não tem mais meios para você desenvolver, já saturou. Tudo isso é planejamento político. E as pessoas não entendem isso, né? Acham que, porque a construtora veio aqui e construiu. Mas tudo depende do aval político. Se tem 50 prédios no bairro, e o outro bairro só tem casa, tudo isso é planejamento político. O político é que decide, né? É a administração pública que vai decidir, mas tudo é um planejamento. E isso depende do poder público, de você eleger, de ser competente. Mas nós vamos fazer aqui um breve intervalo de 1 minuto, estaremos de volta daqui a pouco, conversando mais um pouco sobre política e direito, né, doutor Munir? Muito obrigado. Aí eu vou perguntar. Vi na TV que o Hospital de Clínicas atende 1.000 doentes por dia. Tem um lugar que eu não quero ir. Disseram também que lá o paciente espera até 9 meses na fila, o que é bom para o planejamento familiar, né? Para fazer um pré-natal no HC, tem que chegar lá 2 meses antes dela engravidar. Senão não dá tempo. Demora tanto tempo para ser atendido no HC que hora marcada está virando herança, vai passando de pai para filho.
Você não acha graça em brincar com a saúde, né? Nós também não. Ajude a mudar essa realidade. Doe qualquer valor. Estamos aqui novamente, depois desse breve intervalo, com o Dr. Munir Guerrios Filho, advogado, criminalista, formado pela Universidade Federal do Paraná há 32 anos. Dr. Munir, como que está a justiça? Como que o senhor vê a justiça com essa larga experiência? Eu entrei na Faculdade de Direito, doutora Kátia, em 1976. E logo no primeiro ano eu iniciei estágios, né? Estagiei com vários escritórios, estagiei com o juiz de direito, com o doutor Chimin, estagiei em delegacia de polícia, durante os 5 anos da faculdade eu fiz estágios bem variados. E eu posso te dizer que nós ficamos durante quase 30 anos patinando na nossa justiça aqui no estado do Paraná. Era o mesmo prédio da Montepar, que hoje continua abrigando as varas cíveis. Eram 4 varas de família, que até pouco tempo continuavam com o mesmo número. Eram 4 varas da Fazenda Pública. Era uma vara do Tribunal do Júri, né? E de uns 5, 10 anos para cá que eu senti que houve realmente um interesse político maior em aparelhar melhor o judiciário, abrir novos cargos, abrir novas varas, instituir agora, ultimamente, o processo eletrônico. Mas, pegando um gancho do nosso tema no primeiro bloco, tudo em função de uma vontade política, porque não havia interesse em aparelhar a justiça, em acompanhar o crescimento da população, o crescimento das empresas com a cidade industrial, que foi um marco enorme em nossa cidade, e a justiça ficou capenga durante muito tempo. Eu sempre chamei o judiciário de o primo pobre da República, porque na hora da divisão do bolo orçamentário, o judiciário sempre pegava a menor parte. E depois, com as administrações últimas, aí, especialmente o Dr. Kfouri, nós conseguimos um pouco mais de atenção do poder público, as verbas vieram, foram implantadas novas varas. Eu sou uma pessoa que tenho fé enorme na justiça, eu acho que a justiça realmente ela é o baluarte de uma democracia, de um Estado de Direito. Entendo que os juízes devem ter garantias para exercer as suas funções, como também devem ter os promotores e os advogados. Sem esse tripé, não há democracia, há uma farsa. Você ameaçar um juiz que está conduzindo um processo e fazer com que ele tenha que sair do país, pelas ameaças que recebeu, e pelo Estado não ter condições ou não querer protegê-lo no exercício da sua função, esse realmente é um absurdo que nós aqui, como Estado de Direito, não podemos consentir. Eu entendo que a justiça ela vem impondo a sua função soberana e tenho fé de que cada vez mais nós possamos contar com uma justiça célere, né, que atenda os anseios tanto dos cidadãos quanto dos empresários, das pessoas que buscam por justiça. E nesse afã, eu entendo que representantes que venham da área judiciária, advogados, promotores, juízes, que assumam cargos eletivos, como vereadores, deputados, para que consigam defender esses interesses, que são interesses sutis e sublimes, né, interesses da justiça, é de suma importância. Então, mais uma vez, eu te parabenizo por ter aceito esse encargo, esse chamado que te fizeram, porque você é uma liderança nessa área, e essas pessoas de bem que você representa tem que ter alguém que defenda. Mas a nível municipal a justiça ela é inexistente. É mais uma prova do primo pobre, né? Porque todos os poderes, os outros 2 poderes da República, eles têm 3 níveis de hierarquia, municipal, estadual e federal. A justiça não, ela só tem nível estadual e federal. Então, o vereador ele deve, de alguma maneira, também patrocinar os interesses da justiça, pedir
pleitear junto ao judiciário que faça esses mutirões, que são muito interessantes, que façam a justiça itinerante, para que vá até o cidadão que está precisando de auxílio judiciário, que anseia por justiça. Então, eu sou assim um otimista em relação a isso, e fico até mais otimista ainda de saber que você está aí ombreando essa luta e que pode, eleita, como a gente espera que aconteça, defender os interesses da justiça junto à Câmara de Curitiba. Muito obrigada, doutor Munir, pelo seu crédito, né, pelas suas palavras, né, mas realmente eu também critiquei muitos anos a política e eu analisando exatamente o direito, a justiça e a política, eu vi como que estão interligados. Sim. E quanto que eu posso contribuir, o cidadão, né, também que está em casa, não só precisa ser advogado, mas pessoas bem intencionadas, podem contribuir pela melhoria da sociedade, porque a sociedade se desenvolve, cresce, né? E as necessidades e as situações são mutantes, né? Não é a mesma, 1950 era uma, 60 era outra. Quando eu entrei na faculdade era uma situação, eu andava na rua, não tinha ladrão, hoje você tem que ter a bolsa do ladrão, a tua bolsa é complicado, você não pode andar com nada de valor, nem atender celular na rua, porque a pessoa vem e pega. Sim. Isso é uma coisa absurda hoje, né, que a gente tem vivido, né? E a melhoria para que a gente possa andar na rua, possa atender um telefone na rua, até um celular, tudo isso vem da política, né? Claro. Então, tem que ser um trabalho, mesmo sendo vereador, claro, tem a polícia municipal, né, também, e cobrar mesmo, o vereador, ele tem essa função de cobrar do administrador, que é o prefeito, né, da administração pública, e também colocar projetos para que isso aconteça, que tenha guardas municipais para proteger as pessoas. Isso é função também, né, da administração municipal. E outras situações também, claro, como a construção desenfreada de prédios, né, em determinada região e tendo outras áreas, né, que não tem tanta habitação, quer dizer, superpopulação em determinadas regiões de Curitiba. Isso também é uma coisa assim que tem que ter um planejamento, porque constrói-se muito, mas e rua para andar, e os congestionamentos, e como é que vai, né, chegar em casa, sair de casa, né? Então, tudo isso isso faz parte de um planejamento municipal até, né? O vereador tem que participar disso daí, desse desenvolvimento da cidade. Como que a cidade vai se desenvolver para melhorar o bem-estar do cidadão que vive na cidade? Como que o cidadão vai se sentir melhor dentro da sua cidade, né? Quais são as necessidades desse cidadão que mora em Curitiba? Tudo isso são questionamentos que têm que ser tratados pela Câmara dos Vereadores e pela Prefeitura, né, municipal. Claro. Isso em conjunto, né? Então, o vereador ele pode apresentar algum projeto, né, e se passar lá na Câmara, a Prefeitura até cumprir essa, né, alguma exigência ou até alguma legislação, né, que vá beneficiar o cidadão, né? Então, tudo isso faz parte dessa nova eleição. A melhoria da cidade, por daqui a 4 anos, estaremos aqui de novo conversando sobre o mesmo assunto, né? Porque terá passado, né, os 4 anos legislativos do vereador e do prefeito, para que se há renovação novamente, ou então que sejam reeleitos, né, os que forem eleitos agora nessa eleição. Vai depender desses projetos, dessas apresentações e do que o povo vai, né, começar. Espero que você, telespectador, comece a pensar e a buscar informação, né, e a se interessar um pouco mais por política, né? Quem acha que a política é para o vizinho, não é para ele, né, doutor Munir? Esse é um erro muito grave, né? Mas eu entendo que também a política ela deve contemplar, né, todas as camadas da população, né? Os idosos, as pessoas com necessidades especiais, os jovens, as crianças. E, então, eu acompanho o teu trabalho junto às crianças com necessidades especiais, né? Isso aí é um trabalho louvável, porque alguém precisa fazer, né? Porque as necessidades, os anseios, os problemas de uma sociedade, eles se acumulam, né? Tem os problemas antigos e acabam vindo novos.
Se não houver uma administração que vá resolvendo os antigos e já se prevenindo para os novos, a gente acaba vivendo esse caos que estamos hoje na cidade, aí, em termos de atendimento à população, trânsito, segurança pública, né? E a tendência é você sentir cada vez uma dificuldade maior no poder público em atender os anseios da população. Se não houver, como diz você, um planejamento, uma escolha bem cuidadosa de seus representantes, quem acaba pagando essa conta somos nós mesmos, né? Como eu já tinha falado no programa anterior, as vagas para as crianças com necessidades especiais, né, a inclusão educacional dessas crianças depende de planejamento orçamentário. E nós temos que trabalhar para isso, eu vou estar trabalhando para isso, claro, para que haja um desenvolvimento, porque a população cresceu. Sim. E é uma fatia de 15% da população, né? E são pessoas que precisam e têm o direito constitucional, né? Está na garantia constitucional. Então, é um trabalho político, né? Que não adianta o judiciário entrar com uma ação para o juiz me dar a vaga se depende de previsão orçamentária. E a previsão orçamentária depende do político. E o político depende do voto do eleitor. Então, tudo é interligado, né? Há que se pensar e há que se planejar politicamente, né? Como que tem que se resolver as questões. A questão hoje, as pessoas falam, mas não tem vagas nos hospitais. Mas pense em quem você vai eleger, se essa pessoa, se esse eleito vai cuidar para que haja mais vagas, mais médicos atendendo, se o atendimento vai melhorar. Então, é isso que eu vim aqui hoje dar o recado para que você, telespectador, tenha esse cuidado na hora da eleição, porque eu não estarei aqui novamente, né? Infelizmente o programa também já está no final. Eu agradeço muito a presença de vocês, a presença do Dr. Munir. Agradeço muito aos meus colaboradores, né? O Território da Mulher, na Augusto Stresser, o Mundo Egípcio, Casa, né? Que gentilmente nos cedeu esse lindo cenário aqui. E espero que realmente no dia 7 de outubro, você eleitor, você que está em casa, faça uma ótima escolha e faça uma pesquisa antes de votar. Muito obrigada e até o dia 10 de outubro, onde estaremos aqui novamente falando de política. Muito bom, muito bom.